Boa tarde, quarto ano. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos continuar a matéria sobre os primeiros habitantes, tá? Os índios. Então, abra a apostila na página 7, Fazendo Cerâmica, que a gente vai dar continuidade à nossa aula. Então, os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica. Destaquem aí, construíam potes, jarros, vasos, urnas funerárias, estatuetas, pratos, entre outras peças. Aí a gente vê a figura, destaca esse pedacinho aqui, ó, os antigos grupos humanos. Depois aqui embaixo, construíam potes, jarros, vasos, urnas funerárias, estatuetas e pratos, entre outras peças. Então, urna funerária, tá a definição aí do lado, depois vocês deem uma lidinha. A gente vê aí na figura que os antigos povos da tradição tupi-guarani viviam nas áreas do litoral, desde o nordeste até o sudeste do território, que hoje é o Brasil, há cerca de 1.500 anos. E eles faziam objetos de cerâmica e eles pintavam e decoravam, tá? E os antigos povos da tradição Itararé viviam no sul do Brasil há cerca de 1.600 anos. Alguns deles eram sambaquis e viviam no litoral, a gente viu sobre sambaquis na aula passada, e produziam objetos de cerâmica, pescavam, caçavam e coletavam alimentos. Temos aí a figura de mais dois objetos. Aí, essa primeira figura aqui é da tradição marajoara, tá? Que viviam na ilha de Marajó. E aqui dos povos de Santarém ou Tapajó, que viviam na região dos rios Tapajós, tá? Isso tudo são exemplos de cerâmica que eles trabalhavam. Indígenas, os primeiros habitantes. Então, a gente viu aí na página anterior alguns dos povos que já sabiam produzir cerâmica no passado e que viviam nas terras que hoje formam o Brasil. De modo geral, aqueles povos, bem como outros grupos humanos antigos que viviam aqui, deram origem aos diversos povos indígenas no nosso país. No ano de 1500, os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil. Então, vamos destacar esse pedacinho aqui, ó. No ano de 1500, os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil e aqui encontraram diversos povos indígenas. Então, olha só, por volta de 1500, do ano de 1500, havia entre 2 milhões e 4 milhões de indígenas nessa terra. Vamos destacar aqui os que eles encontravam. Os Tupinambá, os Guarani, também chamados de Tupi-Guaranis, eles chegavam a mais de 2 milhões de indivíduos, tá? Os Tupinambás e os Guaranis ou Tupi-Guarani. Havia também os Tremembé, os Potiguar, os Boroboró e os Caeté. Destaquem aí esse pedacinho. Vamos ver aí, ó. Olha que bonita a imagem de uma índia e uma criança, olha. Essa aí são da tribo dos Tupis Guaranis. Leiam depois a curiosidade, tá? Você ficou curioso? Aí é uma informação de um livro que fala sobre os povos indígenas. Agora a gente vai ver o modo de vida dos índios em 1500. Então vamos começar destacando aí, ó. A maior parte vivia da caça, da pesca e da agricultura. Domesticavam plantas selvagens. Utilizavam a técnica da coivara, que a gente já viu na aula passada, que era aquela prática deles queimarem o solo e depois fazer o plantio. Podem destacar que eles também produziam ferramentas, arco e flecha, cuia, canoa, alguns machados, entre outros utensílios.
Tudo isso eles fabricavam para facilitar o modo de vida deles. Podem destacar também que eles construíam suas moradias, sabiam tecer e produzir objetos de cerâmica. Faziam cestos, esteiras, redes e outros objetos. Então aqui do lado, nessa figura aqui, ó, tem um manto tupinambá, tá? Que é feito com penas de ave. Eles faziam isso aí por volta do ano de 1680. E hoje tem apenas 6 exemplares preservados de mantos como esse, tá? Eles ficam em museus na Dinamarca, na França, na Itália, na Bélgica, na Alemanha e na Suíça. Continuando aí. Continuei marcando, os povos indígenas também utilizavam penas e peles de animal para enfeitar o corpo, especialmente em cerimônias, tá? Então, muitos deles desenvolveram técnicas aprimoradas de pintura corporal. Vamos ver aí agora a pintura corporal. Aí a gente vê a figura, ó, dos indígenas da etnia dos Kalapalo, no Parque Indígena do Xingu, em Querência, no Mato Grosso, tá? É uma tradição entre esses povos usarem enfeites e pinturas corporais em seus rituais. Percebam, ó, que eles estão com o corpo pintado, com adereços coloridos, estão vendo? Aqui nas pernas, cocar de penas aqui bonitos na cabeça, tá? Isso tudo foi desenvolvido por eles. Então tá perguntando, é verdade? Os povos indígenas do passado utilizavam quase sempre a técnica da coivara para plantar? Eles usam essa técnica até hoje e respeitam o meio ambiente, agindo com cuidado para não estragar as raízes do solo. Será que é verdade? Agora vamos ver o trabalho na aldeia. Então, olha só. Vamos destacar aí, nas aldeias, todos trabalhavam conforme a seguinte organização. Então, vamos lá. Então, destaquem aí que os homens eram responsáveis pela caça, pesca, derrubada de árvore, pela construção de moradias, e as mulheres pelo plantio, colheita, pelo preparo da comida e pelo cuidado com as crianças. Então, a gente vê aí que muitos aspectos desse jeito de trabalhar, eles estão presentes até hoje na vida dos povos indígenas, em especial daqueles que vivem em aldeias e terras indígenas. Aí fala, e as crianças? As crianças, vamos destacar aí, ó, aprendem desde cedo a tarefa do dia a dia. Comum ver menina ajudando mãe e um menino acompanhando seu pai em seus afazeres. As crianças também costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura, ok? Então, vocês podem ver que até as crianças das aldeias, elas trabalham. Então, tem que ajudar a mãe em casa, tá? 4º ano. Vamos ajudar aí. Aqui nessa figura é uma oca em construção, tá? Olha só que interessante como é que é a construção de uma oca. Às vezes a gente olha, acha que é uma coisa simples, ó, e não é, tá vendo? É toda elaborada, muito bonito. Igual ou diferente? Você acha que seu cotidiano é igual ou diferente do cotidiano das crianças indígenas da aldeia? Vocês ajudam em casa? Observam o que a mãe faz, o que o pai faz? O que vocês acham? Agora vamos para a página 10, arte e trabalho. Então vamos lá. A arte estava presente, destaquem aí, na construção das moradias, na confecção das vestimentas, dos enfeites e dos adornos. Até hoje isso é assim. Os 2 textos a seguir falam sobre o cotidiano da arte e de trabalho em uma da aldeia Tapajó da atualidade. Então, vocês leiam aí, na horinha da leitura em história, os 2 textos, ok?
Aqui são alguns acessórios feitos com semente e ossos de dentes de animais por indígenas da etnia ticuna da Amazônia. Deixa eu descer aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Olha que bonito os adereços feitos de sementes. Ó, isso aqui são sementes. Isso aqui são dentes de animais e ossos. Para quem gosta, é muito bonito. As imagens a seguir mostram alguns exemplos da rica produção artística dos povos indígenas no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Trata-se de arte plumária e da prática da pintura corporal. Aqui do ladinho está escrito o que é arte plumária, que é a prática de produzir objetos com penas e plumas de aves. Olha só, o chefe Camacan Mongoió. É uma gravura de Jean-Baptiste Debré, feita em 1835. Olha só o adereço do índio, que bonito, da cabeça. Olha só a ponta, a parte das flechas enfeitadas com pena. O colar, feito de ossos e dentes. E aqui um adorno para cinto, produzido pelos povos indígenas Carajá dos dias atuais. Também muito, muito bacana. Aqui nessa outra figura é um indígena de Munduruku, gravura de Hércules Florence, feito por volta da década de 1830. Olha como que eles pintavam o corpo. Que maneira diferente que eles pintavam o corpo. Olha o rosto, olha aqui a pintura, aqui, olha. O desenho da pintura do rosto. E aqui é uma mulher indígena tupi-guarani fazendo pintura facial para um ritual. Olha como é que muda a forma da pintura. Vocês vão fazer aí o jogo rápido, ok? Da página 12. Agora nós vamos estudar sobre costumes indígenas. A gente viu que a gente já estudou nas séries anteriores de cada costume nosso que foi incorporado devido ao costume indígena. Então vamos ver aí alguns desses costumes. Ó, o consumo de alimentos como milho, mandioca e batata doce, a gente pegou dos índios, ó, faz parte dos nossos hábitos. O preparo de pratos como tapioca e pirão de peixe também, ó, tudo é costume que nós adquirimos dos índios. Uso de redes, praticar banhos diários também, pegamos da cultura indígena. Também no nosso vocabulário tem palavras de origem indígena, tá? Mas especificamente palavras tupi-guarani, tá? Então tem aí alguns exemplos. Capim, Curitiba, todas essas são palavras, ó, todas essas que estão em negrito aí são palavras que nós usamos no nosso vocabulário, ok? E que nós adquirimos do vocabulário indígena, tá? Todas essas palavrinhas aqui, ó. Capim, Curitiba, jacaré, Maracanã, mingau, perereca e urubu. Todas essas são de origem tupi-guarani, que nós colocamos no nosso vocabulário. Aí nós temos a figura a palavra pipoca, que tem origem tupi-guarani, e o cultivo e o consumo da mandioca são uma tradição que herdamos também dos povos indígenas. Temos esse desafio aí, da página 13, entre os exemplos de palavras de origem tupi-guarani, citados nessa página, há 2 nomes de lugares. Quais são eles? Podem responder aqui no cantinho da folha mesmo. Tem 2 lugares aí que a gente viu que é de origem tupi-guarani. Então, a nossa aula de hoje da apostila foi essa. Vamos ter também atividades para fazer no caderno, tá? Que vai ser postada no portal. Então, estejam ligadinhos. Beijo para vocês e até a próxima aula.